Estamos aqui hoje para mais uma aula de projeto de vida, né? Hoje é Sociedade do Afeto e da Sustentabilidade. O termo sustentabilidade é tão recente quanto controverso. Conceito ainda em construção, dependendo do contexto em que é empregado, pode emergir repleto de armadilhas. O primeiro equívoco é reduzi-lo ao aspecto verde, isto é, a preservação da natureza, como se de um lado estivesse o meio ambiente e do outro a humanidade. Desse equívoco resultam discursos que, sob o pretexto de preservação ambiental, podem ser formas engenhosas para um mero desencargo de consciência. Por exemplo, o esquecimento de que os recursos naturais não são inesgotáveis, sustentando a ilusão de que basta que as empresas adquiram selos de qualidade verdes, né, com programas de compensação de emissão de CO2, e tudo estará resolvido, quando o que deve ser posto também em questão é que é incompatível com as vidas do planeta o consumo excessivo que praticamos diariamente. Portanto, a noção de que o crescimento econômico seja infinito é uma falácia, né? Quer dizer, é uma inverdade, uma enganação, para que continuemos exigindo mais produtividade quando não somos capazes de admitir que a grande questão é produzir menos. Produzir menos no que cabe à nossa contribuição significa demandar menos. E demandar menos exige uma revisão profunda dos nossos hábitos. Sustentabilidade é um conceito que leva em conta a totalidade das ações humanas, sejam aquelas diretamente relacionadas a impactos ambientais, sejam as de ordem ética, médica, econômica, política e etc. Pois o que vem para o centro das atenções é o cuidado para com todas as formas de vida. Assim, uma empresa considerada verde, que não viabiliza condições dignas de trabalho para os seus funcionários, por exemplo, não é sustentável. E a diversidade de questões implicadas nesse conceito podem ser ilustradas com as 8 metas do milênio propostas pela ONU em 2000 e assinada por 192 países. A primeira, acabar com a fome e a miséria. A segunda, educação básica e de qualidade para todos. A terceira, igualdade de gêneros com a valorização da mulher. A quarta, reduzir a mortalidade infantil. A quinta, melhorar a saúde das gestantes. Sexta, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Sétima, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E oitava, parceria mundial pelo desenvolvimento. Dessas, a meta 4, já foi atingida pelo Brasil, que conta ainda com avanços expressivos na erradicação da miséria. Isso era em 2014, quando esse texto foi produzido. Muita coisa mudou lá e a gente regrediu em muitas coisas. Nessas aulas, a gente vai refletir nesse termo de novo conceito, sobre as ações cotidianas, as nossas ações cotidianas e os seus impactos no destino da comunidade humana para a qual cada um de nós, mesmo que minimamente, trabalha. Essa aula será destinada ao questionamento da sociedade de consumo, uma vez que o consumismo se impôs como ética e estética dominantes, cujos impactos, além de ambientais, põem em xeque a própria representação que temos de humano, há tempos orientada pelo valor de mercado. Essa aula a gente vai dividir em 2 partes, Seriam 2 dias de aula, A gente vai ver o primeiro baseado nessas metas e nesse conceito de sustentabilidade. Aí vai ter atividades dessa parte e uma outra que eu vou explicar mais para o final, tá? Aí vamos falar um pouquinho da nossa situação, Pela primeira vez na história registrada da humanidade, a continuidade da trajetória de nossa espécie nesta Terra encontra-se seriamente ameaçada. Com a crise ecológica sem precedentes que ora vivemos, vem o risco de catástrofes que podem atingir a biosfera e comprometer a qualidade de vida, e até mesmo a sobrevivência de milhões de seres humanos, especialmente dos grupos mais vulneráveis em termos territoriais, sociais e econômicos. O modelo de desenvolvimento adotado pelas sociedades modernas é predador, é excludente, é sectário, é consumista. Sua visão de mundo é antropocêntrica, desconhece a condição ternária, o indivíduo, comunidade e espécie do ser humano e rompe sua ligação com o meio ambiente. A consequência é o esgarçamento da teia da vida, cuidadosamente tecida pela natureza ao longo de bilhões de anos. Problemas ambientais como contaminação da água, poluição atmosférica, destruição da biodiversidade, desertificação de solos agricultáveis, intensificação dos fenômenos extremos, aumento do nível dos mares e oceanos,
junta-se aos problemas graves de pobreza, guerras, fome e doenças presentes neste mundo tão desigual que irresponsavelmente fomos construindo nos últimos séculos. Estudos científicos avançados nos mostram que existe uma profunda e indissociável interconexão entre a existência de todos os seres vivos e o meio ambiente, que a vida emerge e se mantém em redes de troca de alta complexidade, que cada ser vivo é um sistema completo que se aninha em outros sistemas sucessivamente até a biosfera. Essas descobertas confirmam o que bem sabiam as sociedades tradicionais que viviam em aliança com a natureza e que, mais do que conhecê-la, a respeitavam e reverenciavam. A palavra ecologia vem do grego oikos e significa casa, lar. Ecologia é a ciência da administração do lar, terra, da Pachamama, que é a grande mãe. Como o nosso planeta era designado nas culturas andinas, ou de Gaia, organismo vivo, como era chamado na mitologia grega. E também o é na moderna cosmologia. Aos poucos, porém, fomos nos distanciando da Mãe Terra, a ponto de não mais reconhecer os ciclos e os fluxos com que ela nutre e sustenta a vida. Apesar dos constantes alertas da comunidade científica, dos ambientalistas e de milhares de organizações da sociedade civil, a capacidade de resposta do mundo diante da possibilidade de morte entrópica do planeta, anunciada pelas mudanças climáticas, é duvidosa. A racionalidade instrumental e o alcance das ciências positivas não parecem suficientes para responder à crise ambiental. A capacidade de reflexão que pode levar às mudanças urgentes e profundas que precisam ser feitas ainda é tênue e tímida. A engenhosidade e a criatividade do ser humano são capazes de gerar tecnologias de maior impacto, de desenvolver e disponibilizar fontes energéticas limpas e renováveis, de projetar aviões, automóveis, equipamentos energicamente eficientes, de encontrar alternativas de soluções que minimizem os impactos das mudanças climáticas. Mas tais avanços não bastam, porque não representam mudanças na maneira de se relacionar com a natureza. Não alteram substancialmente o modelo que ainda prioriza o lucro em detrimento da vida. Não ressignificam as relações humanas, não contemplam o cuidado com o outro e com a terra como bem essencial. Mas algumas experiências de restauração de ecossistemas degradados, de recuperação de nascentes, de repovoamento florestal, de solos que reencontram fertilidade por meio de manejo adequado dos animais e renovam esperanças, pois fazem o contraponto à lentidão de mudanças globais e estruturantes ainda incipientes. A esperança vem das múltiplas, valiosas e emblemáticas experiências de estudiosos, pesquisadores, ativistas e comunidades, cujos esforços se somam na busca de avanços rumo à construção de sociedades sustentáveis. Precisamos todos reaprender a tecer, juntar nossas mãos às de milhares de pessoas que em todo o mundo entrelaçam os fios das ciências ecológicas e sociais, da história e da arte, da inovação e da tradição, misturam as cores e texturas do conhecimento tradicional e científico para, aos poucos, reconstituir a resiliência da vida, contribuindo para que a natureza reencontre seu ponto de equilíbrio. O papel da educação ambiental, crítica e transformadora, é preponderante neste ritual de passagem da humanidade. Quer dizer, construir com as pessoas um novo olhar sobre tudo que nos cerca. Fomentar nos homens e mulheres de hoje sentimentos de admiração e respeito por todas as formas de vida e um profundo senso de comprometimento com a manutenção da complexa e fascinante teia de vida. E aqui é uma reportagem, O Brasil atinge meta da ONU e reduz mortalidade infantil. O Brasil atingiu a meta assumida no compromisso Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de reduzir em 2/3 dos indicadores de mortalidade de crianças de até 5 anos. O índice era de 53,7 mortos por 1.000 nascidos vivos em 1990. Passou para 17,7 em 2011. Os números integram o 5º Relatório Nacional de Acompanhamento divulgado nesta sexta-feira, dia 23, em Brasília, pelo governo. Isso aí é uma reportagem antiga, A meta foi atingida antes do prazo, isso foi em 2014, essa reportagem. A meta foi atingida antes do prazo estipulado, 2015. A redução de morte materna, no entanto, não teve o mesmo sucesso. O documento admite que o Brasil dificilmente vai cumprir o compromisso de chegar em 2015 com no máximo 35 óbitos maternos a cada 100.000 nascimentos. Para isso, seria necessário praticamente reduzir pela metade
os indicadores de 2011. Naquele ano, o número de mortes de mulheres durante a gravidez, o parto ou até 42 dias após o nascimento do bebê era de 63,9 por 100 mil nascimentos. Embora ainda muito superior ao compromisso assumido, os índices de mortalidade materna no país já foram significativamente maiores. Em 1990, eram 143 por 100 mil nascimentos. O relatório argumenta ainda que o Brasil não é o único país a ter um desempenho nessa área abaixo do que se era esperado, né? É claro que hoje em dia a gente tem mundialmente um caso de mortes, né, por Covid-19, que é assustador e que a gente não está prestando atenção na computação desses dados de mortalidade infantil por outras causas que não seja o coronavírus, né? Mortalidade na infância. O relatório preparado pelo governo mostra que a queda mais significativa registrada na mortalidade da infância ocorreu na faixa entre 1 e 4 anos de idade. Atualmente, o problema está concentrado sobretudo nos primeiros 27 dias de vida do bebê, o período neonatal. Embora o documento ressalte que o Brasil conseguiu cumprir a meta à frente de uma série de países, o texto admite que o nível de mortalidade até os 5 anos ainda é elevado. A desigualdade regional sofreu uma redução. No entanto, Norte e Nordeste ainda apresentam taxas superiores a 20 óbitos de crianças com menos de 5 anos por mil nascidos vivos. Na região Sul, são 13 mil por mil nascidos vivos. Acesso à água. O relatório também ressalta o alcance integral da meta de reduzir a metade do percentual da população sem acesso a saneamento. A meta foi atingida em 2012. De acordo com o Trabalho, em 1990, 53% da população vivia em moradias com rede coletora de esgoto ou com fossa séptica. Em 2012, o percentual subiu para 77%. O acesso à água também melhorou nesse intervalo, de 70% para 85,5%. Pobreza extrema. A meta brasileira para essa área é mais ambiciosa que a mundial. O compromisso era reduzir a pobreza extrema a 1/4 do nível de 1990 até 2015. De acordo com o relatório, em 2012, o nível de pobreza extrema era menos de 1/7 do nível de 1990, pelos cálculos do governo. 3,6% da população vive com menos de R$ 70 mensais. De acordo com o Trabalho, a pobreza extrema entre idosos está praticamente erradicada, graças à inclusão em programas sociais e à política de valorização real do salário mínimo. A desigualdade racial persiste, embora em menor grau. Em 2012, a probabilidade da extrema pobreza entre negros era o dobro da verificada na população branca. 1 em cada 20 negros era extremamente pobre. Entre brancos, o risco é de 1 entre 46. É claro que esses dados foram... Esse relatório aqui, que a gente está lendo aqui, foi feito em 2014. Então, algumas coisas mudaram de lá para cá, né? Isso é só para a gente ter uma ideia da situação, né? Um pouco da situação do país. Educação primária. Em 2012, 23,2% dos jovens de 15 a 24 anos não haviam completado o ensino fundamental. Embora o percentual ainda seja expressivo, o relatório argumenta que os números brasileiros já foram muito piores. Em 1990, 66,4% dos jovens não haviam completado os anos de estudo. O percentual de crianças de 7 a 14 anos frequentando o ensino fundamental passou de 81,2% para 97,7%. Graças a Deus melhorou isso aí, mas continua assim. E aqui a gente faz as indicações de livros, né? A vida que a gente quer depende do que a gente faz, do Instituto Ecofuturo. Né? São vários textos, vários artigos, né? São 32 artigos relacionando o tema, né? Da vida, né? Com a natureza, as interações humanas, a educação, os direitos humanos, entre outros aspectos. Tem uma versão gratuita, teve uma versão impressa gratuita, mas também está disponível em um download gratuito, ó, nesse link aqui, ó, www.bibliotecavirtual.eco-futuro.org.br/item/a vida que a gente quer depende do que a gente faz. Vários autores. Só vocês notarem na hora que passar o vídeo, e vocês podem baixar o link se interessar a vocês, né? Vale a pena a gente ler sobre isso. Esse aqui é um clássico da literatura americana, né? O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. É a história de Santiago, que é um velho pescador que está há 84 dias sem apanhar um único peixe. Apartado, né? Quer dizer, longe dos companheiros que acreditam que o azar do velho possa ser transmitido ao grupo, ele conta apenas com a amizade do garoto Manolim, que não pode acompanhar o amigo ao mar, porque os pais o proibiram.
Um dia Santiago pega o seu pequeno barco e parte para pescar sozinho. Dessa vez, fisga um peixe de tamanho descomunal, capaz de arrastar o barco por muitos metros. Ternura, tristeza, melancolia, dignidade, força, coragem e lealdade são alguns dos muitos sentimentos que Santiago vai mobilizar numa longa luta com esse peixe, durante noites e dias. O fascínio e o amor que o peixe desperta no homem conflitam com a necessidade humana de sobrevivência, até os limites da capacidade física e da frágil demarcação entre o humano e o animalesco. O resultado é um dos relatos mais intensos e belos da literatura, uma experiência de leitura inesquecível. Então, como a leitura ajuda a gente a ter uma visão melhor de mundo e a ter uma escrita melhor, principalmente vocês que, né, estão começando o ensino médio e precisam desenvolver a escrita para as provas de redação dos vestibulares, até em entrevista de emprego, muitas empresas pedem redação, que os candidatos redigam uma redação para ver como é que é a escrita da pessoa, ver ortografia, essas coisas. Então, a leitura ajuda a gente a desenvolver na escrita. Tem um filme também, que até pouco tempo estava passando, se eu não me engano, estava passando no Netflix também. Pequena Miss Sunshine. Né? Richard, o pai, tenta desesperadamente vender seu programa motivacional para atingir o sucesso, só que sem sucesso. Enquanto isso, Sherry, a mãe, a favor da honestidade plena, tenta entrosar sua excêntrica família, incluindo seu deprimido irmão, que acaba de sair do hospital após ser abandonado por seu namorado. Temos ainda a ala jovem da família Hoover, Olive, com 7 anos de idade e aspirante a rainha de concurso de beleza, e Downey, um adolescente que lê Nietzsche e fez um voto de silêncio. Para completar a família, temos o desbocado avô, cujo comportamento maluco fez com que recentemente fosse expulso do asilo de idosos. Quando Olive é convidada a participar do concurso de beleza Little Miss Sunshine, na distante Califórnia, toda a família parte em uma velha Kombi para torcer por ela. É divertidinho esse filme. Assistam que é legal. E aí vamos para a atividade, né? Espalhar sementes. Vou ler o artigo de Tatiana Arcá. É claro que a gente não vai poder fazer aquela interação que a gente faz na sala de aula, mas aí eu vou pedir para vocês lerem e vocês vão colocar a opinião de vocês, a visão de vocês nas atividades. Agricultura urbana, espalha as sementes. Quando a sua avó era criança, há mais ou menos 70 anos, apenas 1/3 dos brasileiros vivia nas cidades. De lá para cá, a indústria brasileira cresceu, estradas e telecomunicações integraram o país e nos transformamos numa das nações mais urbanizadas do mundo, com 85% de casas erguidas em zonas urbanas. Criar e recuperar espaços públicos está entre as várias soluções para os problemas complexos das cidades, como poluição, calor, alagamentos e carência de áreas naturais e de convivência. Nesse sentido, a agricultura urbana é uma iniciativa que irradia mudança, porque mexe no aspecto social, ambiental e econômico do lugar. Quer ver? Imagine uma praça pouco ou nada frequentada, um canteiro que ninguém dá bola na escola, a área verde gramada do prédio e um terreno abandonado. Todos espaços desperdiçados, mas potencialmente acolhedores de cenouras, alfaces, brócolis, manjericão, tomates, milho, feijão, flores, passarinhos, abelhas, beleza, gente grande e gente pequena. A agricultura urbana é tão antiga quanto o nascimento das cidades, quando os limites entre o rural e o urbano não eram definidos. Muita gente plantava e não morria desnutrido ou de tédio. Minha avó tinha no quintal alguns pés de milho ao lado de feijões, que fornecem nitrogênio ao solo, e abóboras com grandes folhas que mantêm a umidade do solo. Podia chover cântaros, que tinha terra suficiente para absorver a água. Tinha sombra e aroma. Quando dava muita escarola, ela trocava com a vizinha por salsinha, mexerica ou o que tivesse em abundância. Plantar na cidade é ter uma fonte de abastecimento local com alimentos mais frescos, deslocamentos mais curtos e, portanto, menos poluente. É também uma forma de gerar trabalho e renda, promover segurança alimentar e melhorar a qualidade nutricional. Na zona leste de São Paulo, o projeto Cidades Sem Fome implantou 23 hortas comunitárias em terrenos baldios e que hoje geram renda de quase R$1.000 para 700 pessoas que viviam na pobreza. Uma iniciativa grandiosa que precisa urgente de reconhecimento e apoio para continuar de pé. Experiências como essa também ajudam a refazer vínculos comunitários ao criar situações de encontro e trocas diversas. Ei, você sabe como adubar esse canteiro aqui? Pode me emprestar essas ferramentas? Nossa, que tomates bonitos! Como faço para plantar uns assim?
Quando um lugar é cuidado, ele inspira confiança e fica mais seguro. Infelizmente, o hábito de cultivar alimentos está desaparecendo nas cidades pequenas, mas em contrapartida floresce em cidades médias e grandes. No cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação tem uma praça. Toda última sexta-feira do mês, um monte de ciclistas se concentra ali para a tradicional bicicletada. No resto do mês, a Praça do Ciclista era pouco usada e mal cuidada. Faz um ano, uma intervenção coletiva criou uma horta com caminhos entre os canteiros e plantas com o poder de desintoxicar o solo. Estava criada a Horta do Ciclista. Começaram os mutirões com voluntários assíduos e esporádicos que plantam e cuidam de temperos, verduras e legumes, flores e movimentam a praça dia a dia com seus apetrechos nada usuais na cidade. Enxadas, botinas, baldes de terra. Pessoas de vários cantos do mundo surpreendem-se com o inusitado, o uso equitativo da cidade e o cultivo de alimentos em pleno coração financeiro de São Paulo. Comemorando também um ano de vida, a Horta das Corujas, em São Paulo, mostra como podemos nos valer da paisagem e da sabedoria rural para melhorar o espaço urbano. Parte da praça, onde está a horta, já foi um pequeno sítio e, acredite, teve preservadas algumas características originais. O bananal, por exemplo, está ao lado da área alagada, criando uma relação de cooperação. Ao mesmo tempo se hidratam, as plantas filtram a água. Em Mutirões, a turma instalou uma cacimba bem no charco, que é um reservatório de água potável para a rega dos canteiros. Há também uma composteira na horta, que devolve em adubo a poda dali mesmo. Esses são apenas exemplos do bom uso dos recursos naturais. As escolas do entorno já sacaram que educação ambiental se aprende na prática e levam os estudantes para cuidarem de seus canteiros. Desde que começou, a Horta das Corujas tem uma paisagem diferente mês a mês. Novos canteiros aparecem, outros não vingam. Há dias com mais gente trabalhando, mudam as estações e algumas plantas encerram seu ciclo, outras prosperam e a cena jamais se repete. Celebram-se aniversários na praça, realizam-se festivais, oficinas de agricultura, recreação infantil, feira de trocas, degustação gastronômica. Noto que algo está acontecendo na vida do paulistano, uma alegria contagiante em ocuparmos o nosso espaço público. Será uma micro-revolução? E você, o que vê acontecer no seu pedaço? E aí tem alguns sites dos projetos citados, né, nesse artigo aí, ó, Cidade Sem Fome e Horta das Corujas. E aí vem a parte que vocês vão responder, né? Aí, no caso, é a opinião de vocês. O que você poderia ver acontecer no seu pedaço, no pedaço que você mora, se o pensassem a partir dos exemplos do texto, né? Tem alguma área abandonada, alguma praça abandonada, algum canteiro abandonado, ou no seu próprio quintal tem algum espaço que não tem nada, que vocês poderiam plantar uma horta ou um canteiro de temperos, né? Com salsinha, hortelã, manjericão. E se pusessem a mão na massa, como fariam? Né? Se vocês pegassem para fazer alguma coisa, como que vocês fariam? Quais os educadores, né? Quais os professores, amigos, vizinhos, parentes que poderiam ajudar vocês nesse projeto de mudar alguma coisa? Conversem sobre isso, né? Você pode conversar com alguém na sua casa, não precisa, já que a gente está nesse distanciamento, ou pode conversar com um colega que você tem mais proximidade pelo WhatsApp, ou até comigo mesmo pelo WhatsApp, ou pela plataforma. Tendo em mente a seguinte pergunta: o que está ao meu alcance fazer desde agora? Olha, eu posso dar um exemplo, né? Como sempre dou um exemplo da minha vida. Eu aqui em casa não tenho muito espaço com terra para plantar. Mas qualquer vaso, qualquer canteirinho eu tenho. Eu tenho um vaso de plástico mesmo, aquele tipo de jardineirinha, pendurado, que eu plantei maxixe. Eu adoro maxixe com a carne moída, ensopadinho. Eu tenho outra jardineira de cimento, né, que fica no chão, essa com pé de salsinha, né? Eu sempre tiro salsinha, adoro botar salsa, tempero verde na minha comida. Tem um vaso maior de plástico, grande, com um canteiro de hortelã. Tem pé dois vasos com pé de manjericão. Tem outro vaso com pé de orégano, né? Tem dois pés de pitanga no meu canteirinho ao lado do viveiro que eu crio, né? Os passarinhos, e tem 2 galinhas e uma pata. Então, e o cocô delas eu boto para secar e utilizo como adubo. Tem um pé de amora plantado na calçada da frente da minha casa. Então, onde eu tenho espaço para plantar,
né? Plantei há pouco tempo, eu já tive pé de pimentão, já replantei, né? Pé de pimentão, porque eu gosto de ter a planta. Fora as outras plantas, né? Rosas, essas coisas que não são comestíveis, mas que enfeitam o jardim, enfeitam a casa da gente, dão tranquilidade e fazem muito bem para a alma, né? Você ter aquele cantinho para você olhar e relaxar. Então, olhem em volta de vocês, né? De repente você não tem jeito para plantar, mas tem alguém da família, sua mãe, sua avó, que pode te ajudar, que pode te ensinar como fazer. É uma grande terapia, tá? Para aliviar o estresse. Eu posso falar de carteirinha. E aí vamos para outra atividade. Objetos de afeto, né? Para você, qual o objeto cujo maior valor não está na mercadoria que ele pode ser, mas nos gestos, nas lembranças, nos afetos que ele desperta? Você vai, aqui era para fazer em grupo também, mas a gente vai fazer. Você vai pegar aquele objeto, né, que você tem uma afeição, sente afeto por ele, e você vai contar essa história. O objeto, antes de você contar a história, esse objeto vai ser só um objeto, né? E aí, você já se perguntou por que costumamos embrulhar um papel de presente as coisas que damos a alguém especial? Segundo o estudioso Jacques T. Goodbolt, isso acontece por duas razões. A primeira é para esconder o objeto, mostrando com isso que o que importa não é a coisa escondida, mas o gesto. Portanto, um papel de presente bem bonito representa a beleza do gesto de presentear. A segunda razão é que, ao rasgar o papel no ato de receber o presente, demonstramos que não é a utilidade da coisa recebida o que importa, mas novamente o gesto, a gratuidade, o laço com o outro. Aquilo que se levou tanto tempo a preparar é rasgado e deitado fora. A embalagem é um rito que compreende todo o espírito do dom. E Goodbolt acrescenta, existe, por outro lado, uma tendência do sistema de mercado para envolver todo o bem de consumo em plástico. O sentido desse gesto é totalmente oposto, visa separar o produtor e o consumidor, assegurar que nada da pessoa do produto é transmitido ao consumidor, inclusive vírus, tá, gente? Né? Essa história de que vem o vírus do Covid-19 vem nas embalagens dos produtos que vêm da China, isso não existe, né? De resto, essa embalagem não visa esconder e muitas vezes é transparente. Aí é que nessa atividade vocês podem ter dúvida do que é, né? Do que é para fazer. Vocês vão dizer para mim qual o objeto que vocês têm, né? Que vocês têm apreço. Não é importante, não é o valor material nem a utilidade dele. É o valor sentimental que esse objeto tem. Né? Por exemplo, uma caneta que você ganhou de uma amiga muito querida, uma canetinha comum, e você guarda, né? Um papel de um bombom que você ganhou da pessoa que você gosta, e você guardou o papel. Uma caixinha, eu ganhei um porta-joias de uma amiga minha, que inclusive é minha coordenadora na outra escola que eu trabalho, e é uma coisinha simples, mas é uma coisa que eu guardo com tanto carinho, porque ela me presenteou e aquilo, eu olho para essa caixinha e me faz lembrar do carinho que ela teve ao me presentear com isso. Então, essas coisas, e vocês vão contar a história disso. Eu tenho isso, que foi uma pessoa que eu gosto muito que me deu, foi minha avó que já faleceu que me deu, alguma coisa assim. Vocês vão escrever, né, um textinho pequenininho falando sobre isso. E aí, pra gente refletir, etiqueta. Em minha calça está grudado um nome, que não é meu nome de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida, que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorida. De alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante.
escravo da matéria enunciada. Estou na moda, é doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu que antes era e me sabia, tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana e invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente. E nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago. Para anunciar, para vender, em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas. E bem à vista exibo esta etiqueta global no mundo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva e independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam. E cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia, não de casa, da vitrina me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados, por me ostentar assim tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem, já não me convém o título de homem, meu nome novo é coisa, eu sou a coisa, coisamente. E esse textinho, o Supremo Castigo. Em todos os aeródromos, em todos os estádios, no ponto principal de todas as metrópoles, existe quem é que não viu aquele cartaz. De modo que, se esta civilização desaparecer e seus dispersos e bárbaros sobreviventes tiverem de recomeçar tudo desde o princípio, até que um dia também tenham seus próprios arqueólogos, estes hão de sempre encontrar, nos mais diversos pontos do mundo inteiro, aquela mesma palavra. E pensarão eles que Coca-Cola era o nome do nosso Deus. Né? Então, aqui está falando, né, do fato da gente usar, até nas roupas da gente, nomes de marcas, palavras, frases escritas em outra língua, que muitas vezes a gente não para nem para pensar no que significa, né? A gente está usando aquilo e não sabe o que significa, né? E a gente virou uma coisa, a gente se cerca de coisas e se coisifica, né? Então preste atenção em relação a isso. Então essas atividades que eu falei agora é que são as que vocês vão fazer, que estão na plataforma. Na próxima aula vocês vão assistir um documentário que eu vou colocar o link na plataforma. E vocês são 6 episódios, vocês vão assistir os episódios e vão identificar no documentário 3 habilidades trabalhadas ao longo do curso, né, ao longo que a gente viu nesse período de projeto de vida, e vai escrever um pequeno texto demonstrando como elas se integram às práticas sustentáveis reportadas no filme. Tá? Mas essa atividade eu vou colocar na planilha da semana que vem. Para não ficar tanta tarefa, né, no dia de hoje, a gente vai dividir essa aula em 2 dias, né? A primeira atividade, que são mais simples, vocês vão fazer. Essa que vocês vão depois ter que assistir esse documentário, que eu vou colocar no link da plataforma, tá? Então lá, um beijo, muita saudade de vocês, até a próxima aula.